como é que está a corte, né? Sempre pergunto para o jovem, e aí? Porque, irmão, não vem. Eu ainda sou jovem, né? Mas quando eu tinha ali meus 14, 15, 16, 17, 18, eu ia para as conferências, para os congressos assim, para buscar Deus e buscar a varoa também, né? Assim, isso é um interesse natural, né? Quem está solteiro está sempre de olho. As irmãs também, né? As irmãs, lógico, são mais comportadinhas, mas estão ali, estão só observando. Está filmando, né? Aí você capricha, você bota aquela roupa, que passa aquele perfume, né? E cada um usa a sua arma. Irmãos, nós podemos escolher muitas coisas, mas tem algumas que a gente não escolhe. O que você não escolhe? Você não escolhe sua mãe, você não escolhe seu pai, você não escolhe o sexo do seu filho, por mais que você tenha preferência, você não escolhe. Se bem que hoje em dia, com a medicina avançada aí, diz que já estão escolhendo, né? Você escolhe até a cor dos olhos e tal, mas paga-se uma fortuna para isso, bobagem. Você não escolhe o dia que você vai morrer, graças a Deus, né? Nem eu quero saber. Já pensou se a gente soubesse o dia que nós vamos morrer, a aflição que muitos viveriam? Mas, irmãos, uma coisa que nós não escolhemos, que é fundamental para nós, que talvez é o mais importante, talvez não, é o mais importante, é que nós somos escolhidos por Deus. Você é um escolhido, uma escolhida por Deus, e ninguém pode mudar isso, nem você. Pastor, mas eu não quero. Não importa, você é um escolhido. Pastor, mas eu vou sair dessa igreja, eu vou para o mundo. Se você é escolhido, jamais você vai perder essa marca. E deixa eu te dizer, irmãos, nós precisamos, essa tarde aqui, entender o que significa isso, porque às vezes nós não entendemos. Deus nos escolheu. Tem milhões, existem milhões de pessoas, mas Deus escolheu você. Deus não escolheu todo mundo. Deus escolheu poucos. O que está escrito em Mateus 22,14? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você é escolhido? Nós somos escolhidos, então temos evidência de que nós somos escolhidos. Primeiro, se você está fazendo a obra de Deus, é porque você é escolhido. Ninguém que não é escolhido faz a obra de Deus. Isso aqui é uma capacitação espiritual, vem de Deus para nós. Então, irmãos, a gente já tem que começar entendendo que nós somos poucos. Nós somos poucos privilegiados, escolhidos, especiais, propriedade exclusiva de Deus. Deus é soberano, Deus criou todas as coisas, Deus controla todas as coisas, mas o povo escolhido dele sempre foram poucos, em toda a história da igreja. Mas esses poucos têm muitos privilégios. Deus concedeu muitas coisas boas para esse povo, apesar de que esse povo é cheio de defeito. Por que Deus te escolheu? Você que tem tanto problema, tanto defeito, tanta limitação, tanta fraqueza. Na verdade, mas pastor, por que Deus me escolheu? Você poderia escolher tantas pessoas. Irmãos, essa pergunta nós vamos fazer para Deus quando a gente chegar no céu. Mas o que a gente tem que entender é que Ele decidiu isso e Ele quis. Eu não sei qual que foi o critério. Nós cremos na eleição. Deus elegeu um povo, uma nação, separou. É a soberania dEle. Eu estou lendo um livro que fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Existe uma tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Até que ponto Deus é soberano para controlar, determinar todas as coisas? Até que ponto tem alguns que creem que Deus determina todas as coisas e criou todas as coisas e Ele determina até o mal que acontece. Até os pecados que a gente comete, Deus previu e foi da vontade dEle. É um extremo.
É lógico que nós cremos que Deus é onisciente. A sua presciência, né, lá em 1 Pedro, diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus já sabia desde antemão quem seriam salvos, mas isso não anula a responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então Deus governa, Deus controla todas as coisas, mas Deus continua usando as pessoas com suas imperfeições, com seus erros e com seus acertos, amém? Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: os escolhidos, as pessoas escolhidas por Deus, são cheias de defeitos e problemas. Não foram escolhidos porque são pessoas boas, ou porque fazem boas obras, ou porque tem um dom especial, uma capacitação especial, ou porque o coração é muito bom. Não, Deus já te escolheu desde a eternidade, sabendo de todos os seus problemas, suas falhas, seus erros, seus defeitos, suas falhas de caráter. E Deus te escolheu, porque não depende da sua obra, depende do amor dele, amém? Isso que nós entendemos. E assim por toda a Bíblia, irmãos, Deus sempre escolheu homens e mulheres imperfeitos para usar. E hoje eu quero falar de um homem que Deus escolheu, mas era cheio de problema, cheio de defeito, cheio de erros. De quem você acha que eu vou falar? É muito famoso, mas ele era cheio de problema, fazia muita coisa errada. Quem se arrisca? Quem? Velho. Davi? Sansão, Jacó, Pedro, quem mais? Mais alguém? Ainda não acertaram não. Quem acertar vai ganhar um chaveiro lá da livraria lá que o... Quem falou Abraão primeiro? Os dois Paulo aí? Hã? Eu parece que eu ouvi aqui no Paulo. Pega um brinde aí pro Paulo, Thiago. Pega um chaveiro aí. Você quer da Rede Kids ou da PIB Imperial? Rede Kids. Traz aqui. Uma salva de palmas pro Paulo. Acertou na sorte. Não tem mérito nenhum, viu? Mas traz aqui, eu já vou fazer a propaganda, porque a livraria está investindo em coisas, irmãos, para nós abençoarmos, né? Olha só que lindo esse chaveiro da Rede Kids que foi feito e tem da PIB Imperial. Tá pequeno aqui, né, irmão? Mas se você comprar vai ficar grande na sua mão. Ó, é um coraçãozinho, o símbolo novo da Rede Kids, Imperial Kids. Que coisa linda. Tá aqui, Paulo. Sei que você vai presentear a Natália. Deus abençoe. Eu vou falar de Abraão, mas peraí, pastor, Abraão não é o pai da fé, está errado. Eu sei que Jacó, né, a gente fala, enquanto a gente falou de Jacó, Davi, mas eu quero falar de Abraão. Abraão é um homem fraco, foi um homem tremendamente cheio de problema, de dificuldade, deficiência, e não sei como é que Deus escolheu Abraão. Não tinha nada de especial em Abraão, e ele se tornou o pai da fé, o pai das multidões, o pai dos judeus, o pai dos salvos. Abraão é um dos nossos, é o nosso pai em última análise também. Foi um homem escolhido por Deus, ele não tinha nada em si. E eu quero falar um pouquinho em cima de um acontecimento, na verdade dois, envolvendo Abraão, que está lá. Vamos ler Gênesis 20. Abra sua Bíblia em Gênesis 20. Essa aí é a Almeida Revista Corrigida, né? Vamos lá. Partiu Abraão dali à terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos
De noite disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair perante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos e servas e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu nos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Acho que até o 18, né? Amém, é isso aqui. Irmãos, a história aqui, você conseguiu identificar quantas falhas de caráter de Abraão nesse texto? E ele era reincidente. Aqui aconteceu, resumindo a história, Abraão foi para logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, ele foi habitar na terra do Neguebe. E ali havia um rei, o rei Abimeleque, o rei de Gerar. E Abraão era medroso. Primeiro problema de Abraão, medroso, mas era medroso mesmo, tinha medo de morrer. E aí a Sara era bonita, era uma mulher formosa, a Bíblia fala. Então, já era o primeiro privilégio de Abraão, né? Ter uma mulher bonita. E ele tinha medo de morrer porque iriam ver que Sara era bonita, iriam tomar por esposa e matariam ele para ficar com ela. E aí ele combinou com Sara de dizer que ela era irmã dele. Então chegou lá e disse: olha, e realmente eles constataram, né, viram que era uma mulher muito bonita, chamou a atenção e falou: não, a minha irmã pode levar. E levou para o rei, né, para ser uma das mulheres do rei. E o rei naquele tempo tinha muitas mulheres, né? Irmãos, apesar dessas falhas de Abraão, desses erros, Deus não permitiu que Sara fosse tocada, né? E aí você sabe a história. Por causa de Abraão, Deus não permitiu muitas coisas. E pelo contrário, quem tinha cometido os erros era Abraão, mas quem estava sofrendo as consequências era o rei, era Abimeleque. E você não sabe, mas antes, lá em Gênesis 12, Abraão já tinha feito a mesma coisa, quando ele foi para o Egito por causa da fome, e chegou lá, combinou a mesma coisa, dizendo que era irmã, e Faraó tomou Sara também por mulher. Irmãos, olha o que Abraão fez com a casa dele, com a esposa.
Abraão mentiu. Abraão era mentiroso, sim ou não? Mentiroso. Vamos combinar que você é minha irmã, mentir para se dar bem. Mentiu ao rei. Gente, se você mentisse ao rei naquela época, você era morto. Ele mentiu ao rei. Abraão não protegeu sua esposa. Veja só, a esposa dele, para ele não tinha valor nenhum. Ele estava mais preocupado com a integridade dele, a vida dele, do que da esposa. Deu a esposa como mulher para os outros. Vendeu. Praticamente foi um cafetão, né? Que dizem por aí. Arrumou a própria mulher para os outros 2 vezes. Em troca de alguma coisa. Isso não é venda? Quando você entrega alguma coisa por troca de outra, isso é negociar, isso é venda. Ele fez isso com a própria mulher. Destruindo a dignidade da esposa. Aqui não fala o tempo, irmãos, mas não foi pouco tempo, não foi isso aqui, não foi 1, 2 dias não, que ela ficou longe do marido, morando com outro homem. Esse era Abraão, o pai da fé, o escolhido, de onde veio todas as promessas. Abraão quis encobrir o erro depois. Aí depois, quando começou a dar tudo errado para Abimeleque, Deus veio em sonho para o rei e falou: olha, não toque, porque senão você vai morrer. O rei estava numa posição de inocente, ele fez de boa fé aquilo. Era normal aquele tempo. Ah, você é casada? Não, então você vai ser minha mulher. Era normal isso, o rei não errou. No entanto, ele estava sofrendo as penas. Deus veio em sonho e não permitiu que ele tocasse Sara. E disse que ele, se tocar, ele ia morrer. Ele e todos os seus descendentes, tudo que ele tinha. E aí, quando o rei chamou Abraão, né? Ficou com medo. Abraão ainda quis encobrir o erro. Por que você fez isso, né? Ele falou: olha, eu fiquei com medo de morrer. Mas também, na verdade, ela é irmã minha também, porque ela é filha do meu pai. Quer dizer, aqui para mim é mais uma falha de caráter, porque ele quis encobrir o erro. Ele quis encontrar uma justificativa. De fato, Sara era meia-irmã, né? Existe isso, existe, né? De Abraão, era só filho do pai, porque o pai, antigamente os homens tinham muitas mulheres, né? Isso acabou. Isso acabou. Mas Deus permitiu, o homem ter muitas mulheres antigamente. Não sei por que acabou isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acho que não é nem uma questão de Deus, né? É a questão dos homens. Uma só já está bom, né, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Trabalhar para não tinha shopping. Uma mulher para bancar. Meu Deus do céu. Deixa para lá. Então, a Sara era uma das irmãs de Abraão, porque o pai dele devia ter muitas mulheres. Acho que tinha irmão que você nem conhecia. Quem sabe eles se conheceram assim, nem sabia. Ah, você é meu irmão, legal, já está casado já. E aí ele quis dar uma de encobrir. Você já viu gente que erra e fica arrumando pretexto para encobrir o erro? Abraão perdeu mais uma oportunidade de ser sincero, né? De ser honrado. Outro erro de Abraão, colocou a vida do rei e de toda uma nação em risco. A Bíblia diz que Deus iria matar o rei e todos os seus descendentes, toda a nação sofreria. Irmãos, tudo isso por causa do erro de Abraão. Medroso, covarde. E assim por diante, esse era Abraão. Mas era escolhido. Era separado, era exclusivo de Deus, Deus era com ele, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, uma promessa, e ela se confirmou, apesar de tudo isso. Então, Abraão tinha privilégios. Essa é uma história, irmãos, que se a gente contar aí na rua, as pessoas vão achar que Deus é injusto. Porque uma pessoa que comete tantos erros, e no final é ele que recebe a recompensa.
Você viu que a mulher foi restituída, ele recebeu posses, o rei teve que procurá-lo para pedir, pelo amor de Deus, ora por mim. As mulheres se tornaram estéreis, tudo. Peraí, mas quem errou foi Abraão. É uma loucura isso aqui. Mas aí que a gente entende, começa a entender que os escolhidos Deus trata diferente. Os escolhidos de Deus têm privilégios que os outros não têm. E os privilégios independem dos erros que cometem. Os privilegiados têm provisão, têm proteção, são honrados por Deus, são honrados por homens. Abraão foi honrado pelo rei. Ele chegou num país como um qualquer. O rei era a pessoa mais poderosa. O rei teve que falar, se render a Abraão, implorar para Abraão orar por ele e por toda a sua família para a doença ir embora. O rei teve que dar posses, ovelhas, gado, terra. Ele disse assim: Abraão, você pode escolher aonde você vai morar. Irmão, vocês estão entendendo aqui o quão especial Abraão era para Deus? Cheio de erros. Cheio de erros. Então, privilégio dos escolhidos, primeiro, Deus banca nossos erros. Deus banca seus erros. Aqui não é nem tolera seus erros. Deus banca. O que é bancar? Quando você erra, mesmo assim Deus fica do seu lado. Mesmo assim Deus permanece leal a você. Mesmo assim Deus não quer saber qual a consequência do seu erro. A sua condição de escolhido permanece. A sua condição de amado, de privilegiado permanece. Deus não leva em conta seu erro, você continua sendo profundamente aceito por Ele. Irmãos, nós somos usados, nós vamos ser usados apesar dos nossos erros, nós estamos cheios deles. Deus falou com o ímpio por causa de Abraão. O rei Abimeleque era um homem ímpio, não era temente a Deus. Tanto que Abraão falou que arrumou essa mentira porque aqueles homens não eram tementes a Deus. Então Deus foi falar com o ímpio por causa de Abraão. Aí depois Deus usou um ímpio para abençoar Abraão. Tudo que Abraão recebeu depois, né, até Sara receberam dinheiro, terra, gado, tudo, honra. Abraão, Deus usando um ímpio. De um pobre coitado, né? Abraão era um pobre coitado. Um dia Deus apareceu e falou com ele. Ele se tornou o homem mais temido, inclusive temido pelo rei. A vida do rei, de toda a sua nação, estava nas mãos de Abraão. E Abraão nem estava sabendo o que estava acontecendo. Abraão simplesmente mentiu, errou e achou que estava lá. Irmãos, Deus luta por nós, apesar dos nossos erros. Se você é um escolhido de Deus, uma escolhida, você vai cometer erros. Eu não estou aqui falando que é para você errar. Nós sabemos que erro não deve ser cometido. Mas eu estou dizendo aqui que os seus erros não tiram seus privilégios. Você vai cometer erros e falhas na sua caminhada. E vou te falar mais, só comete erro e falha quem enfrenta desafios, quem se arrisca, quem empreende, quem marcha, quem se dispõe, quem quer fazer, quem faz. Esses são os que erram. Sabe quem não erra? É os que estão acomodados, é os que estão no seu conforto, é os que não querem fazer nada, com medo. É os que estão estacionados, estão parados. Todos os homens, se a gente for pegar todos os homens da Bíblia, estão cheios de erros, de problemas. E nós continuamos com os mesmos erros e problemas. Nós não somos piores que Abraão. Também não somos melhores, somos iguais. E hoje nós somos o povo escolhido de Deus.
Então isso é um privilégio. Deus banca nossos erros, nós vamos cometer erro, mas Deus é comigo. Não é para você cometer um erro e ficar se condenando, se culpando. Agora eu vou ter que entregar minha célula. Eu vou sair da igreja porque depois disso. Irmãos, o que a gente vê das pessoas se condenando por conta de erros. Erros acontecem. E vão acontecer. E se Deus tolera os erros, quanto mais nós. Nós temos que ser mais tolerantes com os erros. O seu esposo vai errar. Você precisa ser tolerante. A sua esposa vai errar. Você precisa ser tolerante. Seus filhos vão errar. Você precisa ser tolerante. Seus líderes vão errar. Você precisa ser tolerante. Suas ovelhas vão errar. Você precisa ser tolerante. Seu patrão vai errar. Você precisa ser tolerante. Seus empregados vão errar. Você precisa ser tolerante. Os erros fazem parte das pessoas que estão crescendo. Isso é natural. E se Deus não nos abandona mesmo nos erros, quanto mais nós, irmãos. Então esse aqui é o primeiro ponto. Nós somos privilegiados, portanto, os nossos erros, eles são bancados por Deus. Irmãos, veja. Deus estava a ponto de cometer uma injustiça por conta de Abraão. Você acha que se aquele rei tocasse Sara, Deus ia cumprir a promessa de matar o rei, todos os seus descendentes e aquela nação? Sim ou não? Mas quem cometeu o erro foi Abraão, totalmente injusto. Mas sabe o que isso revela? Não revela um Deus injusto, não. Revela um Deus de amor, porque a gente tem que olhar na perspectiva de Abraão. O projeto, o propósito, a promessa era com Abraão. Então, mesmo diante de uma injustiça nossa, Deus consegue corrigir, Deus consegue contornar. Mas, irmãos, Deus não permitiu. Aqui a Bíblia diz, o texto diz que Deus não permitiu que Sara fosse tocada. Deus cuidou de tudo. E aí eu entro no segundo privilégio dos escolhidos. Nós somos protegidos e nossa família é protegida. Amém? Você é um escolhido. Você é um protegido por Deus. Não só você, mas os seus são protegidos. Irmãos, nas duas oportunidades. Essa aqui, o texto já deixa bem claro que Deus não permitiu que o rei tocasse Sara. Mas no texto lá, no texto anterior de Gênesis 12, em que Abraão entregou a Sara também como mulher, dizendo que era irmã, lá não diz muito claro se Faraó tocou Sara ou não. Se deitou com ela ou não, porque antigamente, como é que considerava se era casado ou não? Se deitou com a pessoa ou não. Não diz, mas eu creio que Deus também não permitiu que Faraó tocasse. Porque aconteceu a mesma circunstância e Deus cuidou. E eu creio que Deus não permitiu também, porque cuidava de Abraão e de Sara desde aquele momento. E não é difícil entender também, porque, irmãos, Faraó, se qualquer homem poderia ter várias mulheres, você imagine Faraó, quantas mulheres teriam. E a gente sabe que a mulher, antes de ser entregue ao rei, para as núpcias, ela ficava um tempão se preparando, meses. Sara pode ter ficado naquele tempo, e naquele tempo ali, Deus entrou com a providência. Então eu creio que Deus não permitiu que Sara fosse tocada. Sara sempre foi conservada e foi restituída ao seu marido. O nosso plano se frustra, irmão. O plano de Abraão era terrível, era horrível. Sempre a gente deve trabalhar com a verdade, que é melhor, com a transparência. O que a gente faria no lugar de Abraão? O que a gente deveria ter feito? É você chegar com a sua esposa e bancar, é minha esposa e pronto. E se tiver que lutar, que lute, se tiver que morrer, que morra. Porque o marido dá a vida pela mulher, amém, irmãos? As mulheres sabem disso. As esposas sabem disso.
que a gente ama tanto que a gente entrega a própria vida, entrega o cartão de crédito. Tem gente, né, Marquinhos? O que a gente não faz pelas nossas esposas? A gente faz tudo. Terceiro, o escolhido escapa do juízo. Abraão poderia ser morto da pior maneira possível, porque mentiu para o rei, enganou o rei, botou o rei em perigo de morte, mas Deus conservou, ele escapou do juízo por conta que ele é um privilegiado, simplesmente isso. O escolhido, outro privilégio, é recompensado por Deus. Todos os erros foram de Abraão, mas a recompensa veio para ele. Então essa história que a gente acha que a graça começou com Jesus, né? Irmãos, a graça sempre existiu. O favor imerecido sempre existiu. Começou com Deus. Veio antes da lei. Favor imerecido. Abraão tinha um favor imerecido sobre a sua vida. Cheio de erro, de problema, de mentira, de traquinagem, e recebeu recompensa. Só fez coisa errada e recebeu recompensa. A gente aceita quando a pessoa é recompensada, quando faz coisas boas, né? Diferentes, destaque, coisas que ninguém mais fez, ele é recompensado. Mas receber recompensa depois de ter cometido uma série de erros graves, somente os privilegiados. Então nós recebemos recompensas, mesmo diante dos nossos erros. Porque a recompensa não é em relação ao que a gente faz, mas ao que a gente é. Amém? O rei lhe deu posses, né? Pediu para escolher, pode escolher a terra que você quiser, já pensou? O rei passou a honrar-lhe. O rei ficou dependente de Abraão, porque Deus falou o seguinte: e você vai procurar Abraão, e vai pedir para ele orar por você, senão você vai morrer, se essa doença não vai sair. Todas as mulheres estavam estéreis. Somente ele poderia orar pelo rei. Tudo recompensa, isso é honra. Deus nos honra, irmãos. Nos recompensa, nos dando honra também. Prestígio. Os homens reconhecendo. O rei reconheceu Abraão. Ficou dependente dele. Então, irmãos, nós devemos tirar algumas lições desse texto para entender que assim como Abraão foi escolhido, nós hoje somos a nação santa, o povo escolhido de Deus, amém? Nós cometemos erros, sim, não queremos, mas cometemos, mas nós ainda assim somos privilegiados. Nós somos recompensados, nós continuamos sendo exclusivos de Deus. Deus nos quer muito, Deus não permite ninguém nos tocar. Deus não permite que nada aconteça conosco, nem com os nossos. Deus cuida conosco em cada detalhe. E foi assim, irmãos, com muitos outros, eu poderia falar, a própria nação de Israel. Não tinha nada de especial nesse povo, mas Deus escolheu. Simplesmente Deus escolheu. Poderia ser qualquer outra nação, mas Deus escolheu aquele. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu você. E hoje você está aqui nessa igreja. Você está aqui nesse ministério, com oportunidade, com os privilégios. Os mesmos privilégios que Deus deu a Abraão, nós temos hoje, irmãos. As promessas que Abraão recebeu, nós temos para nós hoje também. Nós temos um sacerdócio, nós temos um chamado. Nós lemos lá no versículo que o nosso chamado, nós somos escolhidos para estabelecer o reino. Nós temos uma missão também. Jacó
também era outro, cheio de problema, de erro, né? Nós vimos aí, acho que na mensagem do domingo retrasado, que Deus, ele faz ao contrário do que o homem faria. Jacó não era o primogênito, mas Deus escolheu Jacó. Davi era o último da sua casa, era o escolhido, o abandonado, mas Deus escolheu Davi. Não me pergunte por quê, porque ele quis. E não interessa, não adianta, não precisa a gente querer saber. Porque Deus já nos escolheu a mim e a você, amém? Basta isso para nós. Deus escolheu, Deus é soberano. Deus escolheu Gideão. Gideão era da tribo de Manassés, a menor das tribos. Ele era da menor família da tribo de Manassés. Ele era o último da família e Deus escolheu Gideão para, com 300 homens, derrotar um exército. E depois se tornar juiz. Porque Deus quis, porque ele era um escolhido, simplesmente assim. Pedro, né? O pastor Léo falou de Pedro. Os discípulos, não vou nem falar de Pedro, vou falar de todos os discípulos. Irmãos, então, a história se repete. Nós não temos grandes homens e mulheres de Deus, não tem nada de especial em si mesmo. Você não tem nada de especial em si mesmo. Mas mesmo assim, Deus decidiu te escolher. Deus escolheu você para te dar provisão. O que é provisão? Nada vai te faltar. As suas necessidades vão ser atendidas. Você não vai perecer. Você vai ter o sustento. Tudo, todas as suas necessidades, Deus está cuidando. Isso é provisão. Proteção. Deus cuida da sua família, Deus cuida de você, Deus cuida da sua saúde, Deus cuida onde você vai, onde você vem. Deus põe anjos ao seu redor. Nós temos promessas, a promessa é de prosperidade. Irmãos, tantos privilégios que nós temos. Deus cuida de tudo. Mas a pergunta é: o que nós temos feito com esses privilégios? E daí, pastor? Eu tenho tudo isso à minha disposição, eu sei disso, mas e aí? E aí? Aí eu que pergunto, o que você está fazendo? Você está vivendo sua vida. Você está comendo, bebendo, dormindo, acordando, indo para o trabalho, indo para a faculdade, preocupado só com as coisas daqui do mundo. É isso a sua vida? Todos esses privilégios que nós temos, e é isso? Irmãos, depois dessa passagem aqui, desse acontecimento, dessa circunstância, se você ler o capítulo 21, é o nascimento de Isaac, a promessa de Deus começou na vida de Abraão. Irmãos, Deus não registrou esses erros aqui na Bíblia à toa. Não registrou isso aqui simplesmente para expor Abraão. Pelo contrário, Abraão, muitos tiveram dificuldade em lembrar que Abraão cometeu erro. Está tudo escrito aqui, por quê? Porque o que ficou, o final da história é o que conta, não é o começo. Nós lembramos de Abraão como o pai da fé, o pai de multidões, o pai das nações, é isso. Mas está escrito aqui os erros, e Deus fez questão de deixar registrado, para que a gente entenda que existe um processo, que a glória de Deus é manifesta quando Deus escolhe pessoas que não têm nada de especial, que não têm habilidade nenhuma. E para mostrar que Abraão aprendeu com os erros que cometeu. Imediatamente, irmãos, porque quando Abraão recebeu a promessa, demorou muitos anos para se cumprir a promessa de que ele seria pai de multidões. Ele não podia nem ter filho, nem mulher. O filho dele foi nascer depois de muitos anos. E depois dessa passagem, nasceu Isaac. E aí, você sabe o resto da história. De Isaac nasceu Jacó, Esaú, nasceu as 12 tribos de Israel, e nasceu o povo, e chegou Jesus, e chegou até nós. Tudo se cumpriu. Por quê? Porque Abraão entendeu que ele era um privilegiado, que Deus cuidava dele. Por 2 vezes Abraão errou, irmãos, o mesmo erro. Mas na terceira ele não cometeu mais. Sabe por quê? Porque ele entendeu
que ele não precisava ter medo. Deus provou a fidelidade dele para com Abraão, e Abraão finalmente entendeu isso. Finalmente entendeu que ele poderia se arriscar a depender totalmente de Deus, poderia entregar totalmente na mão de Deus, que Deus estava cuidando dele. Você não entendeu isso ainda? Nós temos que entender isso, irmãos. Quando que nós vamos entender isso? E a partir disso, Abraão tomou outro rumo na sua vida, e as promessas aconteceram. A atitude dele foram transformadas, foram mudadas, e ele pôde ver as promessas na sua vida chegarem. Então nós precisamos, irmãos, desfrutar desses privilégios, para que as promessas cheguem na nossa casa também, na nossa vida. Abraão foi um dos homens mais prósperos já registrado. Então, Abraão ele foi privilegiado, ele tinha uma mulher bonita, ele foi o homem mais rico da época, ele foi pai de multidões, tantos milagres, tudo aconteceu com Abraão, porque ele era um escolhido e ele entendeu isso. Ele entendeu isso e se posicionou para isso. Não adianta você entender isso e não fazer nada. Sabe por quê, irmãos? Esse livro que eu estou lendo sobre a soberania de Deus, nós cremos que Deus controla todas as coisas. O controle da história da humanidade está nas mãos de Deus. Mas Deus continua usando os homens. Deus escolheu Israel e Deus deu a terra prometida, mas Israel teve que lutar. Está vendo a relação de Deus com o homem? Davi era um homem escolhido, era um homem segundo o coração, era ungido de Deus, mas ele teve que lutar as batalhas. As vitórias foram dadas por Deus, mas Davi teve que lutar. Deus dá filho para os casais, mas os casais têm que copular, né? Vou usar essa expressão porque está cheio de criança aqui. Graças a Deus. Deus usa a nossa ação para o cumprimento do propósito dele. O que nós precisamos, irmãos? É sair dessa apatia, desse espírito de incredulidade dentro de nós. O maior adversário nosso é a incredulidade. A praga maior que nós temos que combater é a incredulidade. Deus tolera erros. O pecado já está resolvido na nossa vida, amém? Nós sofremos consequências do pecado aqui, mas ele não nos leva mais para o inferno, amém? Então nós não vamos ser julgados mais pelos nossos pecados. Nós vimos isso na mensagem de domingo à noite, né? Sobre o tribunal de Cristo. Quantos ouviram essa palavra lá no seu prédio? Levanta a mão. Ixi, a gente não ouviu, hein? Vamos ver se os pastores estão pregando a mesma palavra. Lá no Glória não foi sobre o tribunal de Cristo, Wellington? Você não lembra, não foi? Não foi no culto? Quem que é o seu discipulador? Conversa com ele, está precisando, viu, Dom? Tribunal de Cristo, nós vamos passar por um tribunal, mas nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados. Nós vamos ser julgados pelo que a gente deixou de fazer, pelas nossas obras. E aí tem tudo a ver com essa palavra, irmãos. Nós seremos recompensados, nós seremos julgados e recompensados de acordo com as nossas obras. Aí tem a ver com as suas obras. Não é mais para condenação, de céu e inferno. Não é mais por causa dos seus pecados. É pelo que você fez com um favor merecido de Deus sobre a sua vida. É sobre o que você fez com os seus privilégios. Deus te deu esses privilégios. E o que você fez?
Aí nós vamos ser julgados por isso. Está escrito na Bíblia, que são as nossas obras. Portanto, irmão, nós temos que entender isso. Existe uma obra para a gente ser feita, e isso é maravilhoso. Isso tem que ser algo prazeroso na nossa vida. E o que nós vimos é que nós não temos mais que fazer por obrigação, por medo, mas nós fazemos é por paixão, nós fazemos é por amor, nós fazemos é porque nós queremos, nós amamos a obra do Senhor, nós amamos Deus, nós amamos o que Ele faz, o que Ele quer fazer nessa terra, e por isso eu me envolvo, eu me disponho, eu me consumo, eu me sacrifico. Não é para eu ser visto pelos homens, pelo meu pastor, pela minha igreja. Eu não faço por medo, por obrigação, faço por prazer. Eu amo isso. E aí nós vimos que quando você faz algo que você ama, que você é apaixonado, dá certo, você vai longe. Se você é um profissional e faz algo que você ama, que você é apaixonado, eu não preciso nem saber quem você é, eu sei que você é um cara bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Se você ama e se é apaixonado pelo que você faz, você tem prosperado em tudo. Tudo que você faz com paixão, você prospera, dá resultado, você se destaca. Então, irmãos, nós precisamos voltar a ficar apaixonado por Deus, pela obra, por esse amor. É tempo de a gente renunciar a essa incredulidade. A incredulidade é você não crer. É não crer que você tem isso, que esses privilégios estão à sua disposição, que você pode receber tudo isso na sua vida também. É a incredulidade, e a incredulidade gera apatia, e tem muitas pessoas que estão vivendo uma apatia, estão se tornando religiosos dentro da igreja, frios, não sente mais a presença, não querem nenhum encargo mais, tudo é difícil, não tem disposição para servir, tudo é um cansaço, é um peso, está se envolvendo mais com as coisas do mundo, com o natural. Irmão, não é errado você ir atrás de aumentar seu salário, isso é bênção, de você se estudar, se preparar, ser ambicioso no que você faz, mas nós nunca podemos colocar isso em concorrência com a obra de Deus na nossa vida. Se você tem paixão mais lá do que cá, tem alguma coisa errada. Abraão quase perdeu sua mulher, sua família, tudo. Por quê? Preocupação terrena, preocupação com a vida dele. Se o mataram ou não. Tem pessoas que estão destruindo a família, casamentos, que estão preocupados talvez mais em ganhar dinheiro, estão preocupados com outras coisas e estão se perdendo. Os filhos estão se perdendo, família está se perdendo, ministério está se perdendo, porque as preocupações estão sendo outras. Quando a gente fala de restaurar sacerdócio, a gente fala de restauração em todas as áreas. O sacerdócio tem sido perdido, o ministério perdido, as bênçãos, as promessas perdidas, por conta de escolhas erradas. A sua família é mais importante. A sua esposa é mais importante. O seu esposo é mais importante. Seus filhos são mais importantes. Ganhar dinheiro é bom, mas se para ganhar dinheiro você tem que perder sua esposa, perca dinheiro. Abraão quis se beneficiar vendendo a mulher. Tem muita gente vendendo a mulher, vendendo o marido. Quando você troca ou a troca por outra coisa, você está vendendo. Então cuidado com isso, a vida passa muito rápido. E nós precisamos tomar uma atitude, irmãos.
fazer uma reflexão do que é mais importante nas nossas vidas. Como que está nosso chamado, nosso ministério. Como que está meu sacerdócio? O sacerdócio é em casa, o primeiro sacerdócio é em casa. Tem gente que não vê o filho mais, só vê final de semana. Porque ele sai cedo para trabalhar, quando volta a criança está dormindo. Ou está no celular, né? Agora é celular, não é nem TV mais, né? Como é que muda, né? No meu tempo, a criança ficava o dia inteiro na rua, no quintal, brincando. Jogando bets, polido, brincando de casinha com as meninas. Né? Tinha que chamar para comer, não ficava na rua e arrumando confusão, pulando rampa e caindo e fazendo estilingue. Hoje, você fala aqui que é um estilingue, nem sabe, né? Aí depois foi a televisão. Agora não, é o celular. Nem tablet usa mais, né? Já está parando de usar tablet. E aí estão terceirizando os filhos, a família, o templo. Isso precisa ser restaurado dentro de nós, irmãos. O nosso ministério é afetado quando a nossa família não vai bem. Se o seu casamento não está bem, seu ministério não vai bem. Não adianta querer resolver o ministério se o seu problema é em casa. Resolva com seus filhos, sua família. Começa lá, renuncie. Não vá atrás de ilusão e destoe sua família. Quantas histórias eu já ouvi? Eu vou trabalhar lá no Japão, eu vou não sei para onde, vou ficar um tempo lá para ganhar dinheiro, para não cheio de sonho. No fim é tragédia. Acaba casamento, acaba tudo, não vê filho crescer. Meu filho já está com 11 anos. Já falei para a Raquel, é o último ano que ele vai querer, que ele continua querendo sair com a gente ainda. Ele já parou, né? Já começou a querer ficar em casa sozinho. Passou, 10 anos é aqui, ó. Então aproveita seu filho, sua filha enquanto é pequeno, para ter tempo com ele. Depois ele não quer estar perto de você, não. Vou nem perguntar se a Ana Paula sai com vocês. Senta com vocês na igreja. Já passou essa época, né? Precisa restaurar isso, irmãos. Precisamos restaurar a nossa fé. Nossos erros não impedem as promessas de Deus e a obra dele, mas a nossa incredulidade atrapalha, impede. A nossa incredulidade e a nossa disposição. Abraão teve fé. E depois foi conhecido, né? Porque essa época que eu li aqui, Abraão ainda não tinha fé, porque se tivesse fé, ele não tinha medo de morrer. Abraão passou a ter fé depois que ele aprendeu que Deus era com ele. Tanto que depois um teste foi até pior, né? Deus pediu o filho. E ele passou no teste, ele ia matar o filho, porque Deus pediu. E Abraão se dispôs. Abraão saiu da onde ele estava para um lugar que ele nem conhecia. Deus mandou, eu estou indo. Abandonou família, abandonou todo mundo e pegou a mulher e sumiu. Não tinha nem casa. Isso é fé. E Abraão ficou marcado por isso. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo que é tempo de nós renunciarmos a essa incredulidade, essa dificuldade, essa apatia nossa, essa apatia que você tem aí, que muitas vezes eu tenho, de não crer que nós podemos ser prósperos, usados por Deus, ministros, que é Deus quem faz a obra. Talvez as coisas não estão acontecendo com você, pastor, mas eu não vejo nada. Eu não vejo nada acontecendo na minha casa, eu tenho promessas, meu ministério não está avançando, minha célula está emperrada, não vai. Deixa eu te dizer, Abraão ficou mais de 15 anos esperando a promessa do filho se cumprir. E no estalar de dedo tudo aconteceu, porque
ele permaneceu crendo, ele permaneceu na posição, ele permaneceu no alvo, no rumo. E todos nós passamos por isso também, irmãos. Deus tem algo grande que só você pode realizar. Você é exclusivo, você é único. Nossa igreja tem crescido. Muitas pessoas, eu acho que nem um terço das pessoas estão vindo na conferência, né? Não sei porquê, a gente precisava ver isso. Por que muita gente não vem ainda? Está faltando o quê? Está mais os líderes aqui, né? Quem aqui é líder de célula, ou discipulador, ou obreiro? Levanta a mão. Aí, ó. Os líderes estão vindo, está faltando os membros, as pessoas. Nossa igreja tem crescido, graças a Deus. Nós estamos no ministério frutífero, irmãos. Nossa igreja tem um favor de Deus sobre nós. Nossa igreja avança. Todo mês é o quê? 40 pessoas batizando. Todo mês tem encontro com Deus. É 30, 40 batizando. Só no ano deve beirar 500 batismos que a gente faz. Pessoas conhecendo a Cristo, sendo transformadas. E nós estamos nisso, nós estamos sendo privilegiados, nós podemos ser usados. E isso tudo está sendo contabilizado lá para o nosso julgamento. Ou seja, olha só, irmão, Deus nos dá todas as condições, as ferramentas, e a gente é recompensado. Nós estamos aqui nessa igreja, é uma bênção. E cada um aqui é único. Deus tem um plano único para alguns aqui, para cada um. Então o que acontece? Quando nós ficamos apáticos, incrédulos, não nos movemos, contidos, nós deixamos de desfrutar mais. A incredulidade impede você de ver o sobrenatural. E a nossa luta é com a incredulidade. Nós temos que romper isso, irmãos, e nós fazemos isso pedindo a Deus, porque a fé quem nos dá é Deus, é nos aproximando de Deus, é rejeitando essa oposição, essa resistência dentro de nós. Irmãos, nós temos que orar para nós voltarmos a sermos apaixonados, para fazer tudo com paixão, com amor, com entrega. O dia que você for apaixonado pela sua célula, os milagres vão ser muito maiores, a multiplicação vai vir, porque é feito com paixão, e quando você faz com paixão, você faz com o melhor, você faz com fé. Gostaria de convidar a banda para vir aqui. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Nós vamos ativar isso na nossa vida. Nós somos escolhidos. Nós já temos a provisão. Nós já temos o cuidado. Nós somos cheios de erro, de defeito, mas mesmo assim, Deus está nos bancando. Vai dar certo, vai romper, vai acontecer. Pastor, até agora não aconteceu, não rompeu, mas vai acontecer, vai romper. Vai ser com você, Deus vai fazer essa obra. Deus precisa de alguém que se disponha. Nós precisamos com o nosso coração disposto, irmãos. Nós temos várias, poderia chamar aqui pessoas para dar testemunho. A vida estava travada em todos os aspectos. E de repente, Deus começa a mover o mar. As coisas começam a acontecer, tudo começa a encaminhar, dá certo. Porque entendeu, confiou, creu, se posicionou, ficou na posição de receber. Ativa! Vá, não tenha medo de cometer erros. A vida do cristão é de correr riscos. Corra riscos. Na direção de Deus, risco não é um problema. Na direção de Deus nós precisamos ter medo. Irmãos, existe uma multidão
que Deus quer ganhar por meio da sua vida. Só você pode ganhar essas pessoas. Preste atenção aqui, eu vou repetir. Tem pessoas que só você pode ser instrumento de Deus para a salvação delas. Mais ninguém. Nós precisamos ganhar nosso mundo. Sabe qual que é o meu mundo e qual que é o seu mundo? São as pessoas que você conhece, que você tem acesso, que ainda não conhece a Deus. Irmãos, é tempo de nós anunciarmos. É tempo de nós sermos destemidos, ousados, falarmos. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Mas nós precisamos nos posicionar como privilegiados, como sacerdotes. Precisamos restaurar o que se perdeu, orar por mais paixão, por essa entrega, para a gente ver o milagre na nossa casa acontecendo, as portas se abrindo, as prosperidades chegando, as bênçãos correndo atrás de nós, as pessoas sendo salvas, sendo ganhas, os relacionamentos restituídos. É isso que Deus tem para nós, para todos nós. Avançar, é preciso ir, é preciso ativar. Não fique na sua posição de acomodação, não se acomode, não fuja do seu ministério, não fuja dos desafios. Nós vamos cantar essa canção agora. Eu gostaria que você adorasse a Deus com essa canção. Nós vamos orar no final.